Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Os Despossuídos, um clássico de ficção científica de Ursula Le Guin. Este vídeo faz parte do nosso projeto Lendo Mulheres na Ficção Científica. Se você não conhece ou quiser saber um pouquinho mais, o vídeo convite vai estar aqui em cima nos cards, vai ter mais informações aqui embaixo também no box de informações, playlist, também algumas listas com todos os livros que vamos ler no projeto. Aliás, essa lista será estendida porque eu quero adicionar algumas outras coisas também. Mas então agora chegou a vez de falar sobre o terceiro livro da Ursula Le Guin já lido no projeto, né? O primeiro foi um dos meus favoritos da vida, A Mão Esquerda da Escuridão, que faz parte do mesmo ciclo deste aqui, né? Que é o ciclo de Ain. Se você quiser saber um pouquinho mais, já tem vídeo, então só conferir que a playlist vai estar aqui em algum canto, tá? Ou aqui em cima ou aqui embaixo, também aqui embaixo no box de informações. E esses dois livros são bem semelhantes em vários aspectos, sabe? Nos assuntos trabalhados, uma questão política muito forte, sobre os personagens principais que visitam outro planeta diferente do seu e vão precisar lidar com várias questões desafiadoras, né, de entender como essas pessoas vivem e de conseguir enxergar além do que está sendo mostrado. Então aqui nós temos o Shevek como personagem principal e ele é de Anarres, ele é um odoniano. Então temos aqui, só para contextualizar, óbvio, o começo tem dois planetas, são planetas irmãos, Urras e Anarres. Outrora, todos eles vieram de Urras. Então, mesmo quem é de Anarres, que são considerados odonianos por serem discípulos de Odo, vieram de Urras há muito e muito tempo. Eles cortaram relações há basicamente uns 200 anos aqui. Houve uma revolução em Urras lá atrás, né, que é este planeta dominado por duas grandes nações, né? Uma delas capitalista e outra comunista. Então, obviamente, aqui claramente a gente tem alusão os Estados Unidos e a Rússia durante a Guerra Fria. Porque estamos, inclusive, falando de um livro publicado em 1974. Então, eram temas muito importantes para a época. Algo incrível que a ficção científica consegue fazer, e através de autores que sabem desenvolver isso tão bem como a Ursula Le Guin, é despertar o senso crítico através de alegorias, semelhanças, paralelos. E, obviamente, aqui nós temos esse claro paralelo. Então, em Urras tem essas duas grandes nações e uma terceira que é mais subdesenvolvida, e essas duas meio que lutam pelo domínio da terceira, enfim. Aí, em contrapartida, vem Anarres. O pessoal de Anarres todo veio de Urras, só que ali houve, então, há 200 anos essa revolução, mais ou menos 200 anos, e várias pessoas foram colonizar a Lua. Então eles meio que, vamos resolver isso, vocês todos vão para a Lua lá e vivem lá e a gente corta relações, e essa Lua seria Anarres. E Anarres virou um experimento anarquista. Então temos aqui esses três polos, né, esses três regimes políticos claros aqui, o capitalista, o comunista e o anarquista. E o Shevek vem justamente de Anarres. Então ele tem uma visão de mundo completamente diferente. Ele vai precisar enxergar muito além do que as pessoas vão colocar à sua vista. E acontece algo revolucionário no início desse livro. A gente descobre que Shevek é a primeira pessoa, depois de tantos e tantos anos, a visitar Urras, a quebrar essa barreira de divisão entre esses dois planetas. Ele foi convidado a visitar. E o Shevek, gente, ele é um físico brilhante. Ele é aquela pessoa que vai ficar marcada na história aqui do universo, né? Da humanidade, do universo. Inclusive é mencionado aqui em alguns momentos Einstein também como um dos físicos brilhantes lá da outrora Terra, há tantos e tantos tempos, da teoria da relatividade, que é importante para o trabalho do Shevek também. Ele precisa de várias referências de físicos teóricos, e esse é um dos motivos pelo qual ele se interessou por Urras, porque em Urras há muitos físicos, em Urras há esse conhecimento disseminado, né? Ele consegue encontrar ali colegas, estimular o seu intelecto através das conversas, quando ele finalmente aprende a falar outro idioma, né, através do seu trabalho ali em Anarres. Então, ele meio que abre uma ponte entre esses dois planetas por seu trabalho como físico e por ele ser imensamente brilhante. E ele vai criar aqui uma tecnologia revolucionária que vai mudar toda a vida humana, né? Então ele tem algo muito importante em mãos. Só que, obviamente, o Shevek aqui, como um odoniano, como alguém de Anarres, ele tem uma visão de mundo, uma visão política, uma filosofia de vida completamente diferente, né? E desde muito cedo eles são levados a ver esse outro planeta de uma forma, assim, muito
maléfica, né, vamos dizer. Em Anarres não há centralização do poder, é tudo muito descentralizado, não tem governo, só tem uma parte mais administrativa. As pessoas não possuem nada, eles são os despossuídos. E o Shevek, ele é um típico odoniano, então ele realmente é uma pessoa que é desprendida de bens materiais, né? Aliás, todos em Anarres são. E Anarres é um planeta muito inóspito, não tão convidativo para a vida humana. Então a natureza não é exuberante como a natureza lá em Urras, ou digamos aqui a gente conhece na Terra. O clima é hostil e às vezes ocasiona a fome, né? Então eles têm que se virar. Lá eles escolhem o trabalho que querem fazer. A coisa é realmente bem diferente do que ele vai encontrar em Urras. Mas ele vai aprendendo aos poucos que a visão que ele tinha de Urras é um pouco diferente do que Urras se mostra para ele quando ele começa a aprender o idioma. Aí quebra uma barreira, né? Essa questão da linguagem, do idioma e do conhecimento. Quando você tem mais conhecimento, você vai ser menos enganado, obviamente. Então, quando o livro começa... Aliás, esse livro tem uma alteração narrativa interessante, tá, gente? Porque o livro começa com ele indo até Urras, só que cada capítulo é um no presente e outro no passado, com o crescimento do Shevek, como vai ocorrer essa mudança de pensamento, como vai ocorrer esse caminho que vai levá-lo até Urras. E parece algo muito distante quando a gente acompanha o Shevek muito novo em Anarres. Então vai ter sempre essa alternância de capítulos, e que é bem interessante, na verdade, porque aqui é um livro que vai tratar muito sobre o tema do tempo, né? O trabalho do Shevek como físico teórico, ele está trabalhando na teoria da simultaneidade. Digamos aqui, explicando muito por cima, né? Até porque a física aqui é algo que me escapa muito. Não sou uma cientista, não trabalho na área, mas o que ele basicamente vai fazer aqui é inventar aqui, criar na teoria, algo de comunicação instantânea no universo. Então, não levaria mais aquele tempo, aqueles anos para que a mensagem chegue, as conversas seriam instantâneas. E isso seria revolucionário. E aí tem a ver tudo com o tempo, né? E aí a questão do tempo aqui na própria alternação narrativa, de que as coisas estão acontecendo aqui ao mesmo tempo, o passado e o presente e o futuro, digamos, está tudo interligado. Ele fala muito, né, sobre enxergar o presente fazer sentido apenas quando visto com o passado e em relação ao futuro. Então sim, tem muito de física aqui, muito de ciência. A Ursula Le Guin realmente era alguém excepcional, inteligentíssima, né? Então os livros dela são um deleite em vários aspectos. Tanto em relação à criação de personagens, criação de mundos, essa parte antropológica da coisa, a parte política, a visão que ela tinha crítica, sabe? E o Shevek então chega em Urras, ao mesmo tempo a gente o acompanha em Anarres também. Há toda uma vitrine aqui para o que eles verá em Urras, parece tudo muito idílico e bonito, né? Inclusive é um choque muitas vezes, porque eles são levados a crer lá em Anarres que, assim, o pessoal de Urras são proprietários, que escravizam as pessoas para que trabalhem e elas não podem possuir o fruto do seu trabalho, né? Eles basicamente enxergam desde muito cedo os proprietários de Anarres como grandes vilões que apenas fazem o mal para a humanidade, né? Obviamente as coisas não são tão simples assim, né? Seres humanos são seres humanos. Então ele vai encontrar pessoas que ele se afeiçoa em Urras. Ao mesmo tempo, obviamente, ele precisa enxergar além do que está sendo mostrado para ele, né? Porque vai ter todo um jogo de estratégia política por trás. Ele tá ali com interesses elevados, né? O Shevek é alguém de interesses elevados, ele quer trabalhar para o bem comum, como alguém de Anarres, como um odoniano, né? Ele sempre trabalha em comunidade, trabalha com a coletividade é muito importante ali. E a gente sente aqui aquela apreensão, sabe? De um personagem que tá sendo retirado de tudo que ele conhece e de algo totalmente diferente, estranho a ele, e caindo num mundo totalmente novo. E ali ele tá no ambiente universitário, né? Ele não tá ali como alguém oficial de Anarres, afinal de contas Anarres sequer tem um governo. Só que ele aprende aos poucos que as coisas não são completamente assim como ele pensava em Anarres, né? Na teoria política da coisa é de uma forma, obviamente na prática, com o passar dos anos, seres humanos são seres humanos e vão deturpar tudo. Então aqui, mesmo nesse regime anarquista de Anarres, as coisas não são exatamente como o Shevek era levado a crer, e ele vai aprendendo isso muito aos poucos aqui com o passar dos anos. Ele vai questionar, ele vai discordar e ele vai se tornar, na verdade, aqui um verdadeiro anarquista, alguém que vai
trazer aqui pensamentos revolucionários mesmo em uma sociedade como a Narres, que supostamente é puramente anarquista. Então, se você gosta, assim, de livros com todo esse jogo de estratégia política, de estudo do homem, sabe, com muita ficção científica, 5 estrelas, tá? Isso aqui é um prato cheio. Eu ainda gostei, ainda vou falar muito mais sobre, porque meu estilo de vídeo é caótico assim, eu não faço roteiro, né? Eu gostei mais desse aqui, tá? Essa história aqui me ganhou mais, mas eu gostei muito desse livro aqui, eu não consigo encontrar falhas nesse livro aqui. A ficção científica da autora, por exemplo, é conhecida por ser feminista, e é óbvio que a gente vai ter isso aqui na história, por exemplo, quando Shevek chega em Urras. Uma das principais diferenças e contrastes e mudanças que ele já sente é que as mulheres em Urras, elas não fazem parte, né, daquela sociedade do poder do estudo. Então, quando ele chega na nave que vai levá-lo a Urras, já não tem mulheres na universidade, não tem mulheres. As mulheres estão ali relegadas a segundo plano, né? Então é uma sociedade extremamente patriarcal e a Narres não é assim. Lá em Anarres a coisa é mais igualitária, né? Em Anarres as mulheres são levadas aos mesmos estímulos que os homens aqui, então Anarres seria muito mais ideal para as mulheres nesse aspecto, elas conseguem ter mais liberdade de trabalho, né? O mesmo trabalho que um homem. O próprio Shevek, inclusive, das poucas pessoas que ele conheceu em Anarres que conseguiam estimulá-lo intelectualmente, ter essa conversa intelectual com ele, eram mulheres. Então, em Urras isso não existe, porque as mulheres sequer chegam a estudar a este ponto, né? Então elas estão ali como esposas e tudo mais, e aí ele já sente essa clara diferença. E o Shevek, ele é casado, né? A gente vai conhecer um pouco mais da história dele, de sua esposa e de seus filhos, com o passar da leitura. E eu vou começar a falar bem mais livremente aqui, porque obviamente é um vídeo de leitura conjunta, então não que eu tenha falado spoilers até agora, porque tudo que eu falei tá muito na base do livro, mas pode acontecer de spoilers à frente, então já avisando de antemão, né? É bem interessante acompanhar os contrastes dos conceitos aprendidos pelo Shevek, de propriedade, enfim. Não existe pronomes possessivos, por exemplo, em Anarres, porque tudo é de todos, né? Ninguém possui nada. E aí Urras é completamente diferente e todo esse contraste de mundos já é interessante de acompanhar, e inclusive a vitrine que é mostrada ao Shevek por meses e meses, né? Porque ele não chega a ver a miséria e a pobreza de Urras. As pessoas no poder não têm interesse que ele vejam isso. Eles têm interesse que ele esteja ali porque ele é um físico brilhante, ele tem algo revolucionário em mãos. Mas não tem interesse que a presença dele ali desperte absolutamente nada. Aí ele começa a perceber que as estruturas e os jogos de poder são muito maiores do que ele imaginava. Também que ele acaba preso ali naquela estrutura, né? Ele não tem exatamente muita liberdade, ele tá ali como um convidado ilustre, mas ao mesmo tempo ele também é, de certa forma, um prisioneiro. E aí as coisas só acontecem um pouco mais no final do livro, tá, gente? Eu acho que nos últimos 30% é que ele consegue se desprender o suficiente pra ver um outro lado de Urras, muito mais de acordo com o que as pessoas costumavam falar, né? E aí ele percebe que há uma centelha de revolução através de sua presença ali, do que ele significa ali para este povo. Tem uma parte brilhante aqui nesse livro, uma das minhas partes favoritas é uma conversa que o Shevek tem com alguém que veio da Terra, em um momento em que ele está desesperado, né, sendo perseguido em Urras e não sabe para onde ir. Ele vai meio que para um consulado, digamos, né, com um local ali seguro que representa mais a união entre mundos. É justamente essa questão, né, de Ain, da Terra, das pessoas ali, dos planetas interligados. E a mulher que está ali para ajudá-lo é justamente alguém que veio da Terra, então ela comenta um pouco sobre o seu planeta, como as coisas aconteceram, como os seres humanos destruíram tudo, tornaram o mundo um deserto também, difícil, inóspito, destruições políticas, ambientais e tudo mais, né? Então tem uma parte bem interessante aqui em que eles trocam essas informações, até porque essa mulher também não tem exatamente um conhecimento muito profundo de como Anarres funciona, né? Porque Anarres é um país isolado, um planeta isolado e fechado. Então o Shevek é alguém que vai fazer essa ponte, né? Essa abertura, é isso que ele quer, é isso que ele pretende, que vem com todos os desafios do fato dele perceber que ali em Urras toda essa ideia dele, que pode ser, digamos, vista como uma arma política, uma arma militar, na verdade é propriedade do Estado, algo que ele não está acostumado e que ele não tem a menor intenção de oferecer para Urras. Tem uma cena muito polêmica nesse livro que eu realmente não entendi porque está aqui, porque basicamente acontece um estupro por parte do Shevek nessa história. E assim, a gente é levado a ver o personagem de uma forma
é muito diferente do que essa cena vai mostrar, né? Então não sei se o objetivo é justamente esse choque aqui, essa deterioração do homem, dependendo das circunstâncias, e que todos os seres humanos são falhos e vão decepcionar. Mas realmente eu achei essa, pra mim, foi uma cena assim que não fazia sentido no contexto do livro, sabe? Eu acho que não precisava estar aqui, porque foi uma mácula tão grande aqui na história do personagem que outrora estava tão interessante, e ninguém mais fala disso. É levado ali, isso acontece em Urras, né? Isso é levado, visto de uma forma assim, basicamente comum. Até pela própria personagem que sofre essa violência sexual, e pelo irmão da personagem que admira, inclusive, Shevek, enfim. Eu queria saber, se quem lê o livro, eu gostaria muito de saber a visão de vocês dessa cena no livro, sabe? O que vocês acham que essa cena significa aqui na história. Porque enquanto eu estava lendo, e mesmo depois que eu terminei de ler, eu achei uma cena meio que deslocada aqui no enredo, sabe? Porque não foi mais mencionada, não existiu uma conversa aqui em torno disso, simplesmente aconteceu e é normalizado. Então talvez esse seja o ponto. É um livro que vai trabalhar então vários aspectos interessantes, obviamente com essa questão política, de regimes e governos em primeiro plano, né? Então vai fazer com que o leitor se questione, algo muito interessante para ser lançado lá no período, na década de 70, né? Sobre esses jogos de poder, sobre esses tipos diferentes de poder. Então aqui há meio que uma hipocrisia rolando em cada um deles. Ela vai criticar cada um deles. Nada aqui vai ser perfeito, porque o ser humano não é perfeito, né? Então eles podem escolher aqui, os habitantes podem escolher o que eles acham melhor, o tipo de governo que eles querem viver, mas aqui todos eles serão criticados porque todos eles têm os seus propósitos aí deturpados. Bom, eu acho que no final desse livro o Shevek consegue o seu intento, ele consegue abrir um pouco mais a Narres para o mundo, né? Ele, como um representante desse mundo, teve muita voz, não só em Urras, que a presença dele foi crucial em determinado ponto mais próximo ao final do livro, mas também nessa questão do próprio ciclo de Ain, né? Quando ele tem acesso a essa administração de planetas que a gente conversa tanto aqui em A Mão Esquerda da Escuridão. Tanto é que no final ele meio que vai descer a linha Narres com alguém de outro planeta, né? Então é como se fosse realmente o que ele queria, no final das contas. É difícil, é perigoso, muita gente não aceita essas mudanças, as pessoas têm preconceito, mas ele estava ali para abrir a Narres para outros mundos, para criar essa conexão de Anarres que tanto faltava ali, né? Porque isso meio que os enjaulava de certa forma, e também o fato dele ter conseguido concluir sua teoria e não ter entregue nas mãos ali de alguém que claramente, de um governo que claramente ia utilizá-lo para fins próprios como arma inicialmente, mas sim para agora essa administração aí de mundos que vai meio que disseminar para todos, porque o objetivo dele era compartilhar. Então eu gostei muito, eu acho que, como eu falei para vocês, nos aspectos trabalhados do livro é 5 estrelas e ele tem um bom ritmo, mas ainda assim eu consegui me conectar mais com esses personagens aqui. Então pra mim esse ainda é um favorito, e esse aqui recomendadíssimo também, gente. Ficção científica das melhores. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, que tenham gostado do vídeo e gostado do livro, pra quem leu. Quero muito saber o que vocês acharam. Conta aqui embaixo o que você achou. Vamos trocar uma ideia, que essa é a melhor parte. Em relação à nossa próxima leitura do projeto Mulheres na Ficção Científica, será a família Mandible, né? Então não vou falar muito aqui porque já tem um vídeo convite. E aqui embaixo você consegue encontrar a lista na Amazon com todos os livros. Vou ficando por aqui. Se gostou, curte aqui embaixo. Se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima.